diferentes concentrações populacionais em diferentes países. Eu vou tentar explicar, tá, mais ou menos o porquê que é assim em alguns países. Eu mesmo mostro, tá, com certa frequência mapas desse tipo no canal. E normalmente, tá, sendo sincero, esse tem uma explicação bem óbvia. Poucas vezes, ou praticamente dá pra falar que nenhuma, é verdadeiramente surpreendente, tá? Apesar de usar em thumbnail, eu e outros youtubers ainda, principalmente gringo, tá? Gringo adora isso aqui. Mas normalmente, tá? A explicação bem óbvia. Caso que o Paquistão tem 185 milhões nessa região aqui, aquele desenho de laranja, 61 milhões que moram aqui, tá? São regiões montanhosas, principalmente o caso aqui da Caxemira, inclusive o cara enfiou aqui tudo pro Paquistão, nem vai dar treta, imagina. Regiões extremamente secas também, tá? As regiões aqui próximas do Irã e do Grande Afegão, não pode falar no outro país, é foda. E a região mais montanhosa, essa região aqui, é a região que tem os principais rios do Paquistão, é a região com maior fertilidade, a região com maior umidade, mesmo sendo meio seco, ou seja, a maior parte da população vai morar aqui, é meio óbvio. Colômbia, 35 milhões vivem nessa região ao norte, 16 milhões no restante. O cara fez um desenho bem estranho, tá, aqui nesse caso. Mas, basicamente, a população colombiana mora na parte andina do país. É a região mais alta, com clima mais ameno, será um país esse é um inferno, tá, de morar. E, principalmente, essa parte aqui da Colômbia, tá, que fica fora dos Andes, é a Amazônia. Obviamente, mais difícil habitar. Então, por isso aí que tem boa parte da população aqui nessa região. Lembrando, tá, não tô nem explicando o motivo histórico, tá, tô falando mais motivos geográficos mesmo. Finlândia, 2,4 milhões vivendo nessa porção norte do país, 3 milhões nessa porção ao sul. O sul é mais quente. O resto é repleto de lagos, pântanos e é extremamente frio. Indonésia, 102 milhões, praticamente todo o país. Basicamente, o grosso da população mora na ilha de Java, a porção sul aqui da ilha de Sumatra, e uma porção aqui das ilhas de Sonda, ou da Sonda, não sei como é que fala exatamente. Sunda também, já vi essa versão. As ilhas aqui, tá? Tem um clima mais fácil de se habitar. É úmido pra caralho, é quente pra caralho, mas um pouco menos do que, por exemplo, Bornéu aqui ao norte. E, historicamente dizendo, tá? Os maiores impérios dessa região, Malásia e Indonésia, eles têm uma história bem similar, tá? É junto ali, em determinado momento. Sempre foi aqui, em volta da ilha de Java. Então faz sentido. Rússia, 120 milhões morando nessa porção aqui, mais ao sul e mais para a direção europeia e 23 milhões no restante. O restante é extremamente gelado, uma taiga enorme, é difícil você habitar. E, historicamente dizendo, tá, essa região aqui sempre foi povoada por tribos dispersas, nômades, normalmente ele é de origem túrquica, turcomeno, como você prefere falar, e mongol. É uma região muito difícil de habitar. Inclusive, a capital mais fria do mundo é Ulaanbaatar, que é a capital da Mongólia, e fica um pouquinho mais ao sul aqui dessa região não muito povoada. Aí dá pra entender o porquê, né? Historicamente dizendo também, tá? A população russa, ela tem origem aqui na Europa. Essa região aqui foi toda conquistada e colonizada. Não era originalmente russa. O fato dela habitar mais ao sul, e o clima é mais ameno pra se habitar, né? A Argentina, 28 milhões vive nessa região aqui, mais ao leste, no Buenos Aires, que é a região de longe mais habitada da Argentina, tá? Um percentual considerável da Argentina mora na capital. Um percentual mais considerável ainda na região da capital, na província de Buenos Aires também. Por quê? Porque essa porção aqui próxima da costa tem um clima mais habitável. O restante da Argentina é bem seco, principalmente que quando você vai mais ao sul vai ficando mais seco, mais frio. Quanto mais frio, normalmente é mais seco, tá? Ao norte, aos Andes, é quente bagarai, e a maior parte da população da Argentina, apesar de ser mestiça também com indígena, tem uma origem de imigrantes. Eles migraram para as melhores regiões, né? Não tem porque você migrar para a pior região. Então migrou aqui para Buenos Aires, Mesopotâmia, que é essa região aqui, Santa Fé, e a região de Misiones. Bem próximo do Brasil, né? Inclusive, o caso da Argentina tá um dos mais fáceis de você olhar no mapa. Se você for olhar no mapa, basicamente isso aqui corresponde com as regiões mais verdes. E o restante vai ficando bem mais... Noruega, 2,7 milhões nessa região aqui, em volta de Oslo, 2,7 milhões no restante. Aqui é menos montanhoso, o clima é mais ameno. O restante é frio pra caralho e super montanhoso. Estados Unidos, 46 milhões nessa região central aqui, ao oeste. Alasca e Havaí também, 291. Aqui o cara foi cara de pau também, né? Botou até a Califórnia ali, cara. Basicamente todo o leste dos Estados Unidos, apesar disso aqui ser Midwest. Enfim, é o jeito lá que eles classificam. Até o Texas, a colonização americana começou aqui da costa leste. A região aqui também é extremamente montanhosa e seca. Habitar as regiões melhores, que no caso é a costa leste. Califórnia, um vale ali central. E sim, um vale chama Vale Central e fica no centro. É bem mais habitável, tá? Do que praticamente o restante da costa oeste. É mais baixo, menos montanhoso, tem um clima mais úmido, bem mais fértil. O restante é seco e montanhoso. O crescimento das maiores economias do mundo nos últimos 10 anos, segundo o FMI, em fevereiro de 2025, tá? A nova página que eu descobri, achei muito boa, chama Civics Explorer. Ela tem esses infográficos aí, achei bem interessante, tá? Vamos começar pela maior economia do mundo atualmente, em PIB nominal, tá? De paridade do poder de compra. É os Estados Unidos, que em 2015 tinha 23,7 trilhões de PIB. Até hoje, na minha cabeça, eu penso no PIB dos Estados Unidos. Tá? É uma coisa estranha de se dizer, não é mesmo? Pensando no PIB dos Estados Unidos. Eu penso nesse valor aí, não sei porquê. Porém, em 2025 é 30 trilhões. Cresceu 28%, tá? Em 10 anos. China, 11,2 trilhões de PIB nominal, segunda maior economia do mundo, em 2015. E a segunda maior economia do mundo em 2025 cresceu inacreditáveis 74% em 10 anos. Isso é
absurdo. Lembrando, tá? Esse é o crescimento ainda nominal. Se você for ver o PIB, paridade do poder de compra, o PIB chinês já é maior que o americano. Terceira posição, a Alemanha, 4,5 trilhões em 2015. Não era o Japão a terceira maior economia, não. Enfim, na minha cabeça era o Japão nessa época. Cresceu 10%, crescimento bem menor, né, que os outros. Muito menor ainda que a China. Hoje em dia, 4,9 trilhões. Japão, 4,1 trilhões em 2015. 2025, 4,4 trilhões, cresceu só 6%. Já vou adiantando que é o menor crescimento de toda a lista. Índia, que é surpreendente, tá? O crescimento indiano também. Era 2,4 trilhões em 2015, foi para 4,3 trilhões em 2025. Crescimento de 77%. A Índia, nas últimas décadas, tá? Ela vai tendo um crescimento econômico muito similar ao da China. Daqui pouquíssimo tempo, a Índia vai ser a terceira maior economia do mundo, vai se manter nessa posição por muito tempo, tá? Porque para chegar na China e nos Estados Unidos é muito longe. Sexta posição, Reino Unido. Era 3,3 trilhões em 2015, 2025, 3,7, crescimento de 14%. França, na sétima posição, era 2,9 trilhões em 2015, atualmente é 3,3, crescimento de 12%. Itália, 2,2 trilhões em 2015, cresceu para 2,5 em 2025, crescimento de 11%. Canadá, 2 trilhões em 2015, foi para 2,3 trilhões atualmente, cresceu 17%. Agora o Brasil, que é triste, era 2,1 trilhões, ou seja, era um PIB maior que o Canadá. Atualmente tá empatado, tá, praticamente. Atualmente é 2,3 trilhões, pelo menos em fevereiro, tá, que o cara pegou o dado, devia estar um pouco menor que o Canadá aqui. Varia, tá, a posição. E cresceu só 8%, o segundo menor crescimento de todas as economias aqui da lista, tá, que são as 20 maiores atualmente. Deprimente, tá, deprimente. Ainda mais que o Brasil é um país em desenvolvimento, não tem crescimento econômico, é terrível. Dessa primeira posição, Rússia, 1,9 trilhões, foi para 2,2, crescimento de 15. Sim, a Rússia tomando esse tanto de sanção econômica desde 2014, ou seja, passou esse período todo com sanções econômicas, ainda aumentaram desde a invasão à Ucrânia, ainda assim cresceu mais que a gente em PIB nominal, tá? Não tô nem falando de paridade do poder de compra, tô falando nominal. É inacreditável isso, tá? A economia brasileira cresceu nada no período. Coreia do Sul na 12ª posição, 1,5 trilhões para 2 trilhões, crescimento de 29, bom crescimento, tá? Para um país desenvolvido. Austrália na 13ª, foi de 1,5 para 1,9 trilhões, crescimento de 25%. Depois vem a Espanha, 1,5 para 1,8, crescimento de 23%. A Espanha cresceu mais que a gente, cara. 15ª, o México foi de 1,6 para 1,8 trilhões, crescimento de 14%. País muito similar ao Brasil, né? Tanto em demografia como socialmente dizendo. Ainda assim, cresceu quase o dobro, né, de nós. E não é grandes coisas. 16ª posição, Indonésia, foi de 990 bilhões para 1,5 trilhões. Olha que diferença absurda, cara. Crescimento de 51%. A Indonésia era consideravelmente mais pobre que o Brasil em 2015. Hoje em dia tem praticamente quase os mesmos níveis, tá? O Brasil basicamente ficou parado no tempo aí 10 anos. Tá parado até hoje. Turquia foi de 918 bilhões para 1,5 trilhões, crescimento de 59, tá? O Brasil deveria estar aqui similar que a Indonésia, Turquia de crescimento, seria o ideal. O crescimento igual ao da Índia é ilusão pensar que é simples assim, conseguir uma coisa dessa. Não que Indonésia e Turquia tenha tido, seja fácil, tá? Ter esse tipo de crescimento econômico, mas pro Brasil é totalmente possível. A Indonésia e a Turquia conseguem, pelo amor de Deus. Detalhe, tá? Que a Turquia teve uma crise de hiperinflação nesse meio tempo aí. Ainda assim, o próprio PIB nominal aumentou. Na 18ª posição, Holanda, 1,1 trilhões, foi para 1,3 trilhões, crescimento de 21%. A Arábia Saudita, na 19ª, 925 bilhões para 1,1 trilhões, 23%. A Arábia Saudita tem uma economia nada diversificada, tá? Dá uma crise mundial no petróleo, eles meio que se ferram. E veja a posição Suíça, assim, um país de 10 milhões de habitantes aqui, as maiores economias do mundo. Foi de 841 bilhões para 1 trilhão, crescimento de 19%. Agora uma série de infográficos que eu achei bem interessante, tá? É sobre os países mais populosos. Você vai perguntar, o que tem de interessante? Fala um assunto até meio óbvio. Então, é porque tem várias datas. Eu gostaria de dizer de início que o de 2025 tá errado. Ele pegou aquela previsão que o Brasil teria 220 milhões. Não tem. Acabou que ficou com 211 milhões. Ou seja, o Brasil estaria abaixo da Nigéria aqui, tá? O país mais populoso do mundo aqui tá falando que é a China. China e Índia tem praticamente a mesma população, mas a maioria dos dados indica que a Índia provavelmente passou, tá? O país mais populoso do mundo não é mais a China e sim a Índia. Tá meio errado, tá? Essa primeira posição aqui. 1,4 bilhões. Estados Unidos, 340 milhões. Indonésia, 280. Paquistão, 240. Brasil, por volta de 220, não é 211. Nigéria, por volta de 220. Nigéria do tamanho do Sudeste, tá? Só pra ter uma ideia quanta gente tem lá. Bangladesh, 175 milhões, do tamanho do Ceará, com 175 milhões de pessoas. Rússia, 145 e México, 135 milhões. Indo pra 1975, os dados eram bem diferentes. China, com 900 milhões. Índia, 600 milhões, um terço a menos que a China. E chegou na China. União Soviética, 240 milhões. Estados Unidos, 220.
Indonésia, 140. Meteu a bandeira aqui da Holanda, né? Mas a Indonésia já era independente aí nessa época, não? Tô ficando maluco. A independência da Indonésia foi em 1949. E a bandeira atual, adotada em 45. Ou seja, por que caralho o cara colocou a bandeira aqui das Índias Orientais, tá? Que era Holanda, a zepada da Holanda. Só Deus pra entender. E põe em xeque os outros dados, mas enfim. Japão por volta de 110 milhões, Brasil 110, Paquistão 100, Bangladesh 70 e Alemanha Ocidental 61. Indo pra 1925, República da China 400 milhões, Índia Britânica 300 milhões, União Soviética por volta de 150, Estados Unidos por volta de 120. Você pode ver que Estados Unidos e União Soviética teve um crescimento populacional similar, né? Até os anos 70 ali. Lembrando, tá, a União Soviética não é só a Rússia, inclui outros países, inclusive outros países populosos. Por incrível que pareça, como o Uzbequistão, tem 40 milhões atualmente, e a Ucrânia, que tinha mais gente do que atualmente. Índias Orientais, holandesas, que é a Indonésia, por volta de 75 milhões. Japão, 75 milhões. Nesse caso, tá, o Reich Alemão, que alguém pode até estranhar, né? Que tá com esse nome aqui. Se era a República de Weimar, a República do Neymar. Mas é porque era o nome oficial, tá? Era Reich Alemão. E é Reino Alemão. E era uma república. Enfim. França, por volta de 75 milhões. Itália, por volta de 75 milhões. Bastante, né? Hoje em dia tem menos que isso. Reino Unido por volta de 75 milhões. Eu acredito, tá? Que tá incluindo aqui colônias. 1875, Império Chinês, 400 milhões. Era a dinastia Qing. Índia Britânica, 300 milhões. Império Russo, 150. Império Alemão, 120. Estados Unidos, 75. Japão, 75. França, 75. Áustria-Hungria, 75. Império Otomano, 75. Itália, 75. E pra finalizar, em 1825, Império Chinês, 410. Índia Britânica, 190. Império Russo, 55. Império Otomano, 30. Japão, 30. França, 30. Confederação Alemã, 30. Não era um país formado ainda, né? Enfim. Reino Unido 21, Espanha 12 e Estados Unidos 10. Clube da Inglaterra mais buscado no Google por país. E aqui eu fiquei muito triste com o Brasil, tá? Manchester City. Pelo amor de Deus. Manchester City. Pagar nada. Mas, pô, Manchester City, mas nossa, que decepção. Só o Uruguai, Colômbia e México é Liverpool, que é o verdadeiro maior clube da Inglaterra, sem nenhum tipo de discussão. Ah, o Manchester United é maior porque... Não é. O segundo maior. É um time muito grande, enorme. Mas não é maior que o Liverpool, tá? Me desculpa. E eu nem sou torcedor do Liverpool nem nada. Eu não torço pra nenhum time estrangeiro, pelo amor de Deus. Eu não torço pra time fora da minha cidade. Com caralho, eu vou torcer pra um time europeu. Mas, pô, na Inglaterra, o maior é o Liverpool. E apenas 3 países foram mais pesquisados. Manchester City foi mais pesquisado num monte de país, tá? Brasil, Argentina, Paraguai, Chile, Peru. Toda a América Central aqui, continental, com exceção do Belize, foi o Manchester United. E no Caribe, o Haiti e a República Dominicana também foi o Manchester City, cara. É foda, viu? Eu lembro, cara, alguns anos atrás já, tá? Uns 6, 7 anos atrás, você já tinha moleque torcendo pra Manchester City, tá? Os moleques agora devem estar quase adolescente. Eu já quase adulto, dependendo da idade dele. Imagina se o cara ainda tem essa cara de pau de falar o meu citão, o cara morando em Sorocaba. Continuando no assunto futebol, maiores torcidas por região brasileira. Vamos começar pelo sul do Brasil. É a maior torcida, segundo os dados que o Mapinha do Mundo buscou aqui, que é o Datafolha. Já, não vou nem falar ainda, vou fazer um disclaimer. Essas pesquisas de torcida são uma merda. Por quê? Porque uma grande parcela das torcidas dos times, o maior número de torcedores, incrível essa frase, hein? Nossa, Machado de Assis chorou nesse momento. Tão linda que foi essa frase. Tem um percentual ali de 2, 4%. E a margem de erro dessas pesquisas é 2, 3%. Deu pra entender por que não serve? Serve pra Flamengo e Corinthians, que tem a torcida muito maior que o restante. E também serve pra São Paulo, Palmeiras e talvez o Vasco. Tá? O Vasco tem variações ali nas pesquisas, porque tem percentuais um pouco maiores. Então essa margem de erro não afeta tanto. Agora os outros, cara, afeta demais. Afeta demais. Tanto que muda o ranking toda hora dependendo da pesquisa, tá? É um bagulho ridículo. Com exceção de Flamengo e Corinthians, tá? E esses são os mais precisos. Enfim, agora podendo ler, tá? A fonte é o Datafolha. Começando no Sul. Grêmio, 23%, maior torcida, Inter, 18%. A maioria das pesquisas normalmente coloca o Grêmio mesmo com a maior torcida do Sul. Então aqui não tá destoando tanto, tá? Terceira maior torcida é o Corinthians, com 9%. O Corinthians, esses 9% aqui, eu acredito que seja o Paraná, né? A maior torcida do Paraná não é o Atlético Paranaense, é o Corinthians. Então faz sentido esse percentual elevado também. Se fosse chutar um quarto, eu chutaria o Flamengo, tá? Pelo menos quando eu fui em Florianópolis, tinha um monte de cara que torcia pro Flamengo, principalmente Flamengo e Avaí. Era a combinação que eu via. Os caras do Figueirense normalmente torciam pro Figueirense só. Eu sempre faço essa pergunta, tá? De time de futebol. Sempre cai nesse assunto eventualmente. Mas o Flamengo sempre vinha com outro clube junto. Flamengo e Avaí. Grande torcida, hein? Você vai pro Sudeste, a maior torcida é o Corinthians, com 20%, Flamengo com 15%, São Paulo com 8%. Nesse caso também é óbvio que o Corinthians seria a maior torcida do Sudeste. São Paulo tem uma população muito maior que o Rio. Mesmo as regiões de outros estados que torcem majoritariamente pro Flamengo, como por exemplo Zona da Mata de Minas, partes do norte de Minas e o Espírito Santo inteiro, e o próprio Rio de Janeiro, que é a maior torcida é o Flamengo, não vai dar a população de São Paulo essas regiões juntas, e também o Corinthians tem de longe a maior torcida
em São Paulo e de clubes paulistas. Então faz total sentido, tá? O Corinthians ter a maior torcida do Flamengo. Indo pro Centro-Oeste e para as outras regiões, vocês vão ver que o Flamengo começa a descolar do Corinthians. Centro-Oeste, 27% torce pro Flamengo, 17% Corinthians, 8% Palmeiras. A diferença de 10% do Flamengo pro Corinthians. E é a menor que vocês vão ver. Pro Nordeste, cara, 25% torce pro Flamengo, 8% pro Corinthians e 6% pro Bahia. O Corinthians toma uma lavada aqui. E o Bahia, que é o time da região, ao menos aparece ali na terceira posição. Legal. E o Norte, então, piora, tá? O Flamengo é 38%, Corinthians 11%, Palmeiras 6%. Eu sou polêmico, tá? Em relação a isso aqui. Eu sou da opinião que você tem que torcer pro time da sua região. Ah, mas na minha região só tem time bosta. Cara, é isso aí. Se o seu estado, né, tem um time legal ainda, um estado próximo que tem alguma coisa a ver com o seu, torce pra ele, então. Mas torcer pro time lá da puta que pariu. Tem nada a ver com você. Tem nada a ver com a região que você mora. Vai lá e torce. Até porque isso muda, tá? O jeito de torcer. Por exemplo, onde eu moro, onde o clube Atlético Mineiro existe. A relação minha com o clube não é só de esporte, é cultural também. O assunto de futebol aqui, pelo menos na minha região, sempre é em relação ao Cruzeiro ou o Atlético. São times da região. Todo mundo sabe o centro de treinamento dele, aqui também na região. Do Galo não fica exatamente em BH, tá? Mas fica na região. Toda a região se mobiliza por conta desse clube. E ainda tem um rival, entendeu? Agora que os clubes, né, tem a ver com a própria identidade cultural do estado. Se eu torcesse pro Corinthians, o Corinthians não tem nada a ver com aqui. Se fosse no sul de Minas, talvez ele tenha alguma coisa a ver ainda. Mas aqui, onde eu moro, não tem nada a ver. Pro Flamengo, menos ainda. Então, no caso, tá? Fica até aí uma passada de pano. O cara que é da zona da mata faz até sentido torcer pro Flamengo, tá? É uma região que é bem influenciada pelo Rio de Janeiro. Não faz sentido o cara torcer pro Flamengo ser de BH. Mas é raro, tá? Tem pouca gente. E normalmente não é daqui. E também, tá? Isso mostra porque que a torcida do Flamengo é maior que a torcida do Corinthians, né? Por conta das regiões, principalmente que o Nordeste, né? Que é extremamente populosa. Norte e Centro-Oeste não é, mas também ajuda os números, né? E até uma diferença muito grande pro Corinthians nessas regiões. Acaba que ele passa o Corinthians como a maior torcida do Brasil. Enfim, galera, vou salvar o vídeo por aqui, tá? Espero que tenham gostado. Deixa o like se gostou do vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito. E valeu, falou! Um agradecimento especial aos membros Viana, Felipe Abreu, Vinícius Augusto, Samuel Ramon, Arthur Caçuli, Ken Sakamoto, Chuplays42, Augusto Barbosa, Márcio Guerra, Rafael Gomes, Tânio Gamer, Hunter 7, Denis Risoli, Celso Souza Júnior, Funcionário Público, Macolody, João Henrique Santos, Tony Ramos Pro Skater, Bispo Andrade, Guilherme Ozic, Chucks One, As Plays do Coxinha, Madeira 02, Noburi, Vegs, Joaquim Inácio e Forâneo Qualquer. Muito obrigado por se tornarem membros.